Exaltado para todo sempre é o santo nome do Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 12. Diz: Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que já alguns que vos perturbam querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Amém. Esse trecho da palavra do Senhor, mostrando que o adjetivo reacionário, no contexto que nós passamos a observar, significa ultraconservador. Uma descrição aplicada aos opositores de revolução. Por isso, mas o sentido fundamental da palavra significa apenas o que envolve uma reação. Pensando dessa forma, encontramos muitas reações no mundo religioso atual e na história do cristianismo. Quando Jesus começou a pregar, houve fortes reações. Frequentemente, os líderes religiosos, fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, eles questionaram os ensinamentos e ações de Jesus Cristo. Então, estes confrontos aconteceram durante todo o ministério de Jesus, especialmente quando ele estava em Jerusalém, ou a região em volta dessa sede judaica. Por isso, irmão, Mateus capítulo 22, ele relata uma série desses pequenos debates entre Jesus e as suas autoridades, aqueles sectários da época. Depois de relatar essa discussão, Mateus comenta dizendo: e ninguém lhes podia responder palavra, nem ousar alguém a partir daquele dia fazer-lhes perguntas, porque tudo que perguntavam, Jesus estava pronto a responder. Mateus 22, 46. Mas nas suas viagens para divulgar o evangelho, o próprio apóstolo Paulo enfrentou oposição praticamente em cada lugar que ele chegava. Na primeira viagem, por exemplo, alguns judeus seguiram Paulo e Barnabé de cidade em cidade para levantar oposição à sua causa. Está em Atos capítulo 14, versículo 19. Irmãos, amigos, os inimigos, sempre eles aparecem para fazerem algo que nós não queremos. Quando ele pregou sobre Jesus e a ressurreição na importante cidade grega de Atenas, alguns zombadores de mensagens e outros procuravam saber mais. É o que está em Atos 17, 32 a 34. A pregação do evangelho provocou reação que levaram ao ensino de outras doutrinas, distorcendo a boa vontade de Jesus. Essas novas doutrinas foram motivo de reações dos seguidores de Cristo que defendiam a mensagem original sobre o Senhor. Encontramos um exemplo disso em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 12, que nós fizemos a leitura, o apóstolo Paulo descrevendo e dizendo que ainda que desça um anjo do céu para pregar um outro evangelho que não seja esse, mas na verdade é o mesmo, apenas distorcido, eles sejam considerados anátema, condenados. Às vezes a ação inicial é fundada na verdade e a reação se mostra errada. Outras vezes alguém indica e assim inicia uma ação errada e as reações procuram consertar a falha. Realmente existe casos de certo contra errado, de bom contra mal,
de verdade contra mentira. Há outras situações, porém, nas quais a reação é um erro que se mostra igualmente errada. Paulo trata de um exemplo na sua epístola aos Romanos. Ele mostra o erro de acreditar na justificação pela lei, a aliança temporária que Deus, o nosso Senhor, havia naquela época feito com os israelitas, conforme Romanos 3:20. Então, se a justificação não vem pela lei, vem pela graça de Deus, que justifica o pecador. Jesus veio para isso, meu irmão, para nos justificar. Quando ensinou sobre essa diferença importante, Paulo percebeu o perigo de alguém reagir à noção de justificação pela lei da mentira exagerada. Quantos que estavam ali mentindo contra ele, contra os apóstolos, contra o povo de Deus, chegando a exaltar a graça ao ponto de negar a importância da fé obediente ao homem. Alguém poderia reagir à lei, enfatizar tanto a graça que chegaria a negar a necessidade do homem deixar o pecado. Por isso Paulo perguntou: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Romanos 6:1. Na sua resposta à pergunta, ele mostra que a verdade não está nessa reação exagerada. De modo nenhum. Caso vivemos ainda no pecado, nós os que para ele mesmo não rejeita a doutrina errada de justificação por obra da lei, não devemos significar, no caso, uma reação que leva à doutrina igualmente errada de justificação na prática do pecado. Por isso, há muitos outros exemplos no longo da história. Vários aspectos da teologia reformada refletem a mesma tendência. Para responder à noção de salvação por obra da fé, e especialmente a venda de indulgência e outros abusos provenientes da ênfase de obra de méritos, alguns reformadores foram ao outro extremo de defender a salvação por fé sem obras. Então, a prática criticada não tinha respaldo bíblico, mas a posição reacionária também nega os ensinamentos bíblicos. Tiago foi muito claro em dizer no seu ensinamento: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago capítulo 2, versículo 17. Nos dias atuais, muitas pessoas ficam decepcionadas com a falha de religião, que representam a mera forma externa, sem atingir os corações dos seguidores. Para muitos, a solução está em rejeitar toda forma de religião e seguir a Jesus sem religião. A palavra religião, porém, é boa e bíblica. Vem de uma palavra grega que descreve temer e adoração a Deus. Temer ao nosso Deus. Não é possível seguir a Jesus sem temor de Deus, ou seja, sem religião. A verdade não está na reação de rejeitar a religião, e sim na decisão de praticar a religião pura e sem mancha ou mácula, conforme Tiago diz no capítulo 1, versículo 26 a 27. Por isso nós temos essa palavra nessa manhã maravilhosa de sábado, dizendo a você essa verdade reacionária. Ninguém ousava de fazer pergunta, porque ele tinha e tem autoridade. Paulo também foi questionado, como nós já mencionamos aqui, e ele disse ainda: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema.
Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos prega outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Mas fácil-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens. Glória a Deus, porque não recebi de homens algum, nem foi ensinado por alguém, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Aleluia. É o que nós pregamos, são revelações do Senhor para a libertação das vidas, das almas daqueles que nos ouvem neste horário, no nosso programa A Verdade que você precisa saber, pela zona sonora da nossa rádio web da cidade de Esperantina, nossa Maranata, tá bom? Um abraço a todo o povo de Deus, nosso rádio ouvinte. Oremos. Querido Deus e maravilhoso Pai que está no céu, ficamos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui pregando a Tua palavra para todos aqueles que nos ouvem. Te peço e agradeço por tudo e por todo, em o nome de Jesus. Amém.